Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Vamos ver a segunda profecia do advento do profeta Isaías. Vimos na semana passada o capítulo 7 e agora vamos ver o capítulo 9. Vamos ler os primeiros 7 versículos. Amém? Glória a Deus. Podemos ficar em pé, amém? Mais um bocadinho só, depois. Capítulo 9, versículo 1, livro do profeta Isaías. E esta palavra é tremenda e maravilhosa. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será enternecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do incremento deste principado da paz não haverá fim sob o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui a palavra do Senhor. Querido Deus, nós estamos louvando e glorificando o nome que é sobre todo o nome de Jesus, o Verbo vivo, Senhor, o Emmanuel, que veio até nosco. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite para esta palavra também, que manifesta, Senhor, o teu socorro bem presente em todo o tempo da angústia. Senhor, meu Deus, o Senhor que não desampara os seus, o Senhor que nos visitou, o Senhor que está conosco, o Senhor que não nos deixa, o Senhor que não nos desampara. Nesta noite, Senhor, traga consolação a cada coração, traga luz, Senhor, meu Deus, para quem possa estar passando por algum momento de trevas. Nesta noite fala aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a sua glória. Amém. Podemos ficar então sentados. Amém? Então, estamos situando na nossa profecia, a profecia do profeta Isaías, cerca de 740 anos antes de Jesus ter nascido lá em Belém. Amém? E, na verdade, esse tempo é um tempo que, na verdade, em que estas palavras foram proferidas até o seu cumprimento. Na verdade, vemos que é uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de despertamento para o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse confiar. Sabemos e lemos no capítulo 7 da semana passada que neste tempo reinava o rei Acaz, um rei, na verdade, que teve a melhor educação, podemos dizer assim, seu avô, seu pai, quer Uzias, quer Jotão, certamente que lhes transmitiram os princípios do Senhor, a sua palavra, mas infelizmente este rei Acaz era um rei ímpio, um rei que, apesar de conhecer o Senhor, caminhava, seguia
o caminho da impiedade. Seguia, na verdade, e nós vemos no capítulo 8, nós encontramos até práticas do obscurantismo, em que ele próprio passou o seu filho também em sacrifício. Irmãos, consulta de adivinhos, consulta de, podemos dizer assim, do ocultismo, dos prognosticadores. Irmãos, tudo aquilo que Deus abomina, foi lá que ele foi procurar, na verdade, socorro, refúgio, e como o Senhor, na verdade, estava triste com esta situação. Mas veja-se que nós vimos na semana passada que, apesar de todo esse caminho errático, o Senhor enviou o seu servo, o profeta Isaías, para transmitir uma palavra de esperança, para transmitir, na verdade, uma palavra de exortação ao mesmo tempo, para que ele pudesse voltar para o Senhor, amém? Para que ele pudesse voltar para o Senhor, para que ele e a nação pudessem arrepender dos seus maus caminhos. Irmãos, o caminho do avivamento, o caminho da restauração, passa pelo arrependimento, a confissão do pecado, e podemos dizer, para que não fiquemos só pelos remorsos, uma verdadeira conversão. É isso que João e Pedro eles podiam também transmitir lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus sempre enviou, amém, os seus profetas. Deus ainda hoje usa os seus mensageiros, usa cada um de nós, não somente os pregadores, mas cada um de nós, na verdade, somos instrumentos de Deus para trazer despertamento àqueles que estão afastados, àqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, porque sem Deus a nossa vida vai de mal a pior. Amém? E a verdade é que neste período a nação de Judá, o reino que procurou, e diz que a maioria dos reis de Judá foram reis fiéis a Deus, amém? Mas vemos que neste período, porque um líder volta as costas ao Senhor e a nação inteira também segue o seu próprio líder no caminho da impiedade, no caminho do obscurantismo, no caminho, na verdade, da idolatria, e a nação estava ameaçada, quer pelos seus irmãos, podemos chamar assim, por Israel, amém? O reino do norte estava procurando invadir, juntamente com a Síria, e a aflição, vimos no capítulo 7, era tão grande que do povo, com o medo, que eles diz que comparavam-os aos ramos das árvores, as suas folhas, na verdade, e na nossa expressão, tremem que nem varas verdes, a nossa expressão que nós usamos, porque eles tinham, e tudo isto levou a que fizessem uma aliança com o rei da Síria, mas podemos dizer exatamente, irmãos, que esta aliança no raciocínio da Acaz podia fazer sentido. Ele pensou assim: olha, os outros dois vêm nos atacar, eu vou pedir auxílio a uma nação mais poderosa, vamos enviar tributo, e nós vimos na semana passada que o tributo afinal acabou de sair, não do tesouro do rei, mas da casa do Senhor. Da casa do Senhor. Né? Aquilo não tinha respeito nenhum por aquilo que era do Senhor, amém? E a verdade é esta, ele pensando, vou enviar um tributo, faço-me alimo, fica aliado com o rei da Assíria, e ele não me vai depor quando chegar aqui, porque a Assíria o reino da Assíria estava a crescer, estava a conquistar terra a terra, província a província, e a verdade, irmãos, é que esta ideia que parecia tão boa é uma ideia tola, né? É como que um rato, né, pedindo ajuda a um gato para se defender de dois ratos, né? No final o gato come a todos, né? Como os ratos todos, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. Porque a Bíblia diz claramente: maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança deve ser no Senhor.
Eles confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção, dizia David, nós fazemos confiança no Senhor. Amém? É no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Amém? Vimos exatamente no capítulo 7, verso 9, uma chamada de atenção para o rei Acaz, em que ele diz: entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Ramalias, e se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. O que é que o Senhor estava dizendo? O Senhor estava dizendo que ele enviaria, ele estava dizendo, pede um sinal, né? Pede-me um milagre, e ele não quis, né? O Senhor enviou, o sinal seria Jesus, mas ele diz para crer naquele, amém, na resposta que Deus estava a dar, amém? Crer, irmãos, e nós temos que crer, porque Deus tem a sua resposta, Deus tem uma palavra para cada um de nós, e quando Deus fala ao nosso coração, através da sua palavra, nós devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor, amém? E o Senhor advertiu: se tu não confiares na minha palavra, se tu não creres, então não vais permanecer firme, amém? E o mesmo acontece com cada um de nós. Irmãos, nós precisamos de crer, confiar, aplicar a palavra de Deus, aquilo que Deus fala na sua palavra à nossa vida. Devemos buscar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas vão nos ser acrescentadas, porque Deus cuida de todas as nossas necessidades, amém? Infelizmente Acaz não quis se voltar para o Senhor. Acaz permaneceu, na verdade, como que surdo para a palavra do Senhor, perseguiu, na verdade, a sua aliança, uma aliança que Deus proibiu, uma aliança que Deus não aprovava com o rei, na verdade, da Assíria. E as nossas escolhas, irmãos, as nossas escolhas têm consequências. Deus põe-nos muitas vezes à prova, né? Mas nós precisamos fazer as escolhas certas. Era no tempo de Moisés, ele chamou o povo, e todos nós conhecemos aquela palavra, na verdade, da bênção ou da maldição, Deuteronômio 30, verso 19. O povo é que tinha de fazer a escolha, né? Moisés falou da parte do Senhor para o povo, dizendo: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas para ti, que te tenho proposto a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Agora, depende de cada um de nós. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, tu e a tua família. Amém? Porque as nossas escolhas não somente terão influência sobre a nossa vida, mas também influenciarão o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa geração, né? Da nossa semente. Então que nós possamos, irmãos, é verdade, cada um fará a sua escolha. Vemos que Uzias, né? Eles fizeram as suas escolhas, serviram ao Senhor. Acaz simplesmente, né? Simplesmente ele voltou as costas ao Senhor. Mas Deus não desistiu de Acaz. Deus não desistiu. Amém? Deus deu-lhe uma oportunidade. Deus, mais uma vez, na verdade, estava despertando para que ele pudesse voltar para o Senhor, porque o livramento não viria da Assíria, o livramento viria do Senhor. Amém? Irmãos, que possamos fazer as escolhas certas. Amém? E a maior bênção que podemos dizer que ainda hoje a igreja tem, e não somente a igreja, mas o mundo, e especialmente até aqueles que já andaram nos caminhos do Senhor, é que o Senhor continua a usar pessoas. Deus continua a usar, Deus continua a falar, né? Lembramos lá em Hebreus, acho que é no capítulo 1, que Deus falou muitas vezes no passado, amém? E no passado falou pelos profetas. Deus tem muitas maneiras de falar, e Deus hoje fala pelo seu Filho. Jesus subiu, amém? Vejam, Jesus ascendeu ao céu, mas a palavra tem que continuar a ser falada. Tanto é que ele diz que agora nós somos suas
testemunhas. E Ele dá-nos o Espírito Santo, o revestimento do alto, para termos autoridade, poder, ousadia para testemunhar. Amém? Porque Deus falava no passado pelos profetas, Deus falou nos últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, e Deus continua a falar hoje por cada um de nós. Porque Deus não desiste das pessoas. Por mais rebeldes, por mais idólatras, por mais imorais, por mais baixos que tenham caído, está ali, cada pessoa é uma vida, é uma alma, corpo, alma e espírito, temos de dizer assim, mas que tem uma alma eterna, criada à imagem e semelhança do Senhor. E Deus não tem prazer, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Acás era um rei ímpio, Deus dá a oportunidade a Acás fecha o seu coração, mas Deus não desiste, Deus não desiste, dele nem do seu povo, dele nem do seu povo. Ainda que naquele momento ele estava sendo uma influência negativa, até podemos dizer uma pedra de tropeço para toda a nação, né? Sabe que quem está em destaque tem influência. Por isso é que o Senhor, neste caso Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse a Timóteo: Timóteo, sê o exemplo dos fiéis. Timóteo, sê exemplo. Timóteo, dá bom testemunho. Timóteo, não afrouxe, não é? Continua a ser uma luz, Timóteo. Amém? E não sabemos, não encontramos qualquer registro de qualquer pecado grave ou alguma situação negativa da vida e do ministério de Timóteo. Amém? Pronto, há uns altos e baixos de um jovem pastor, mas às vezes alguma timidez, por isso que ele, de vez em quando, Paulo chama para que ele possa despertar, né? Desperta o dom cá em ti, não fiques calado, vamos já para a frente. Às vezes aquele desânimo vinha, né? Ou ficar um bocadinho mais ofuscado, mas Deus não desiste de ninguém, desperta o dom, continua, vamos fazer a obra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seu exemplo, vamos embora, vamos em frente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não desiste de ninguém. E Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar. Amém? Então, nós encontramos exatamente, agora no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, uma resposta, podemos dizer assim, uma palavra que veio-se a concretizar, veio-se a confirmar, na verdade, com a vinda de Jesus Cristo, mas de alguma forma já é uma palavra de consolo, de despertamento para este povo. No versículo 2 diz assim, Isaías 9:2, diz assim, amém? Diz que o povo que andava em trevas, e é verdade, andava em trevas, andava longe do caminho do Senhor, na influência negativa de Acás, na verdade estava aprisionado, estava como que, na verdade, debaixo de um terrível medo, angústia, por causa da breve ocupação, ou por Assíria, ou pela Síria, ou por Israel. Portanto, estas três nações que de alguma forma faziam com que o povo andasse inquieto. Quem é que vai nos atacar? Amém? Será que o rei da Síria vai nos defender? Será que os nossos irmãos de Israel vão ser benevolentes para conosco? Irmãos, Israel naquele momento ainda, podemos dizer assim, ainda não era aquilo que veio a ser depois, porque Israel depois veio a ser uma nação chamada Samaria, né? E os samaritanos já veio a ser uma nação misturada, uma miscelânea de povos que vieram para ali ocupar, porque eles foram deportados, mas naquele momento ainda estavam ali 10 tribos genuínas, descendência de Abraão. Será que os nossos irmãos vão nos atacar ou vamos fazer uma aliança com eles? Ou vamos ter paz com eles? Então havia ali um espectro de morte, havia sobre eles um espectro na verdade, de uma escuridão terrível. Diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz.
amém? E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, porque eles só esperavam, na verdade, uma chacina de um lado ou do outro, né? Resplandeceu a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nós sabemos, pela misericórdia de Deus, mais à frente, é verdade que a nação, já pelo império da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, já no tempo de Jeremias, ela vem a ser deportada para a Babilônia, mas aquilo que Deus falou, as promessas de Deus, irmãos, o povo só teve somente 70 anos na Babilônia, depois voltou à sua terra, louvado seja o nome do Senhor, e até voltou no tempo do profeta, no tempo de Neemias, podemos dizer assim, no tempo de Esdras, e puderam reconstruir as muralhas, reconstruir, na verdade, e restaurar o culto ao Senhor em Jerusalém. Mas a verdade é esta, irmãos, o Senhor estava trazendo uma palavra de ânimo, de consolo, ainda que pudesse sofrer as consequências pela desobediência, pelo erro, pela obstinação da Acaz ao rejeitar a palavra do Senhor, ao rejeitar, na verdade, a orientação de Deus. E qual era a orientação de Deus? Era não fazer aliança com os ímpios, era confiar no Senhor, era depender inteiramente do Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente em todo o tempo da angústia. Quando Ele diz, irmãos, e isto é para nós que temos uma aliança com Ele, que o Senhor diz, não te deixarei, nem te desampararei, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma realidade, irmãos, Ele não vai deixar os seus, confiemos, pois, nele, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, sim, mas o Senhor está connosco lá, porque Ele não nos deixa, porque Ele não nos desampara. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, a luz, em vez de choro e lágrimas, diz o verso 3, tu multiplicaste este povo, amém? O povo foi aumentado em número também, amém? Não foi dizimado. E quantas vezes, irmãos, nós encontramos, até na deportação para a Babilônia, nós vemos o intento de Satanás, o intento do diabo, que era acabar com a descendência de Abraão. Lembram-se que estava para acontecer no tempo da rainha Esther? Amém? Eram para ser completamente aniquilados. Todos os judeus, podemos dizer assim, eram para ser exterminados. Vemos esses intentos que aconteceram noutros períodos da história, até recente, que era, a última vez, até foi há 70 anos atrás, sensivelmente, lá na Alemanha, né? Na Polónia, naqueles campos de concentração criados por aquele ditador Hitler, né? Porque o intento do diabo é acabar com o povo de Israel, é acabar com os judeus, né? Mas vejam, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Deus tinha uma palavra, e ainda hoje o Senhor diz, tu multiplicaste este povo, amém? Eles queriam destruir e aniquilar-nos completamente, amém? Eles queriam acabar com a nossa descendência, eles queriam acabar com a nossa linhagem, mas o Senhor, tu multiplicaste o povo e, mais ainda, alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Veja, irmãos, todos se alegram, amém? Todos se alegram perante ti, aleluia. É o Senhor, só o Senhor, irmãos. E Neemias podia dizer isso depois da restauração, amém? Quando o povo voltou para a terra, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor, em vez de escravidão, nós podemos ver no versículo 4, diz que o Senhor ia quebrar o jugo, porque tu quebraste o jugo. Amém? Liberdade para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isto é maravilhoso, porque este Deus a quem nós servimos ainda é o mesmo.
Jesus é aquele que veio para trazer liberdade. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de qualquer, na verdade, de qualquer jugo, seja ele qual for, o jugo do pecado, o jugo do vício. Amém? Porque tu quebraste o jugo, amém, que pesava sobre ele, a vara que lhes feria os ombros. Está falando destes seus inimigos, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Em vez de guerra constante, o Senhor diz, há um basta. Verso 5, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a verdade é esta, quem toca num dos seus ungidos é como quem está a tocar na menina dos seus olhos. O Senhor é a nossa justiça. Amém? Ele é o justo juiz. Ele é o Senhor nossa justiça. Amém? A luz dissipará as trevas, dissipará o medo, dissipará a escravidão. Oh, irmãos, e a luz do Senhor, amém? A luz, irmãos, iluminará. E graças a Deus, o sinal é verdade que há muitos aspectos pagãos nas decorações de Natal, mas não vamos entrar por aí. Mas lembrar-se, algo que é maravilhoso. Amém? Aquilo que, na verdade, mais nos fala é exatamente esta luz. Amém? É interessante que foi aquela estrela que guiou os magos do Oriente para irem, na verdade, adorar ao menino, adorar Jesus. Amém? A luz que resplandeceu, na verdade, podemos dizer assim, quando os anjos apareceram convocando, na verdade, os pastores para irem a Belém adorar o menino. Amém? E ainda hoje ele é para nós a luz. Amém? E mais ainda, ele põe luz em nós, ao ponto de ele dizer, vocês também são luz, vocês são a luz do mundo. Amém? E nós temos luz porque ele fez luz em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isto para falar do quê, irmãos? Será que o povo merecia? Será que nós merecíamos? Não, irmãos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Irmãos, o povo merecia castigo, é verdade, irmãos, mas o Senhor dá uma palavra de ânimo. O Senhor traz para o seu povo uma palavra de ânimo. Tito 2,11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado. E eu gosto muito desta palavra, porque Tito, inspirado pelo Espírito, Paulo a Tito, podemos dizer assim, ele escreve a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é para alguns, é para todos. É para todos aqueles que querem, que creem em Jesus. É para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, o Senhor disse para Acaz, pela boca do profeta Isaías, do capítulo 7, crê, né? Acredita, põe em prática, não duvides. Irmãos, é preciso crer, provai e vede que o Senhor é bom. Relembrando estes versículos, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Ele é o justo juiz, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? E Deus diz a sua palavra, que a palavra do Senhor diz-nos que Ele vela, Ele observa, Ele procura velar pela sua palavra para cumprir. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, Deus cumpre a sua palavra. Amém? E no plano de Deus, né, está uma pessoa, é este regente, é este rei, é este príncipe da paz. É o seu próprio filho, amém? É verdade que ainda hoje, infelizmente, a nação, em parte de Israel, rejeitou o Messias, rejeitou Jesus como Messias. Ainda estão à espera do outro Messias, mas ele já veio.
Amém? Ele já veio. A palavra Messias significa ungido de Deus. Amém? E somente reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com o óleo. Amém? Especial, o óleo da unção especial. E na verdade este Jesus, ele era humano, podemos dizer assim. Amém? Um menino nos nasceu. Amém? Mas ele também era divino. Um filho, era o Filho de Deus. Um filho se nos deu. Amém? Deus deu o seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E este plano, irmãos, é interessante que está o plano, no plano de Deus está, podemos dizer assim, o mundo inteiro. Amém? Não somente, claro que Deus diz que veio primeiramente para os seus, né? Como na verdade veio primeiro para a casa de Israel. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante, ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Eram ovelhas, a casa de Israel fala de um povo mais esclarecido, com mais luz espiritual, mas infelizmente, espiritualmente, este povo estava em trevas, mesmo quando Jesus veio. E graças a Deus, porque a luz resplandeceu em meio das trevas. Amém? Diz a palavra do Senhor que o principado estava sobre os seus ombros. Amém? Significa que este rei, amém, é verdadeiramente aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém? Ele tem todo o poder. E é interessante, irmãos, que são-lhe apresentados aqui, podemos ver assim, 4 títulos maravilhosos que nos são apresentados nestes versículos. Amém? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e entretanto diz aqui no versículo 6, ele será maravilhoso conselheiro. Amém? Este rei é para nós um maravilhoso conselheiro. Não é um maravilhoso e um conselheiro, é um maravilhoso conselheiro. Amém? É um conselheiro que não há outro igual. É um conselheiro excelente. É um conselheiro único. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e ele é diferente porquê? Porque ele é Deus. Aliás, o profeta, neste caso Paulo, aos Romanos 11:34, ele faz aqui uma pergunta. No dia, a irmã Paulo estava lendo sobre isto, né? Ele pergunta isto: por quem compreendeu o intento do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Amém? Ou seja, quem é que conhece a mente do Senhor? Quem é que aconselhou o Senhor? Irmãos, Ele sabe tudo. Por isso Ele é um maravilhoso conselheiro para nós. Amém? Ele conhece a nossa vida. Amém? Ele sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando estivermos aflitos, busquemos este maravilhoso conselheiro. Quando precisamos de direção para a nossa vida, busquemos Ele em primeiro lugar, porque Ele vai ter a palavra certa. Amém? Ele vai ter a resposta para cada um de nós, porque Ele é o nosso guia. É verdade que Ele hoje subiu, está à destra do Pai, mas também é interessante que Ele, antes de subir, Ele falou que não nos ia deixar desamparados. Ele diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Então hoje o Espírito Santo faz esse trabalho. Amém? Nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo que nos ajuda, na verdade, e nos guia. Então, irmãos, ainda hoje nós temos este conselheiro para guiar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois também, nós conhecemos muito bem esta expressão, esta qualificação, podemos dizer assim, Ele é o Deus forte. Amém? Noutra tradução diz o Deus poderoso. Amém? O Deus poderoso, ou o Deus todo-poderoso. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Nosso Senhor, Ele tem todo o poder. Amém? Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele podia dizer exatamente isso. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém?
e Ele tem esse poder, seja qual for a dificuldade. É interessante que nós encontramos algumas expressões, por exemplo, o anjo Gabriel, quando foi questionado como é que, a respeito da gravidez de Maria, né? Como é que isso pode ser? Olha, para Deus nada é impossível. Amém? Quando Jesus falou da dificuldade das pessoas que confiam nas suas riquezas serem salvas, amém? Os discípulos ficaram um bocadinho, mas Senhor, até quem que se pode salvar? Né? Quando ele diz, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Senhor, então quem é que se pode salvar? E ele diz, simplesmente diz, as coisas que são impossíveis para os homens, amém? São possíveis a Deus, amém? O homem não pode salvar ele próprio, amém? Mas o homem, na verdade, o homem, a respeito da gravidez de Maria e tantos outros milagres, irmãos, não há explicação, amém? Mas Deus tem a resposta, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, amém? É o Deus forte, amém? Nós não temos um Deus fraco, nós não temos um Deus que não possa nos ajudar, temos um Deus forte, um Deus que pode todas as coisas, um Deus de milagres, um Deus que é o mesmo ontem e hoje eternamente. Exatamente esta terceira qualificação, o aspecto de adjetivação, diz, Ele é o Pai da eternidade. É interessante, encontramos aqui duas palavras que falam muito ao meu coração. Pai, amém? Ele é o nosso Pai, amém? Ele para nós é Pai. É uma coisa que mais à frente Jesus vem mostrar e revelar algumas coisas que os judeus em si tinham alguma dificuldade no relacionamento com Deus, porque viam, claro que tinham respeito por Deus, mas um certo afastamento. Mas quando nós falamos em Pai, estamos falando de alguém próximo, de alguém com quem podemos ter um relacionamento. Amém? O Pai da eternidade. Ou seja, aquele que não morre. O meu pai morreu, tinha 12 anos, foi trauma para mim. Né? Outros têm passado também, já perderam os seus pais, outros têm ainda os seus pais, mas alguns já não têm as faculdades que tinham há alguns anos atrás. Né? Mas o nosso Deus é o Pai da eternidade, é o Deus que não muda, né? Está sempre, é o Deus forte, todo-poderoso. Né? Nossos pais, olha, eles morrem, vão ficando mais doentinhos, nós, ao momento, temos de ser nós a cuidar deles, mas este Senhor, que cuida do seu povo, que cuida de cada um de nós, trata-nos como filhos para todo sempre, porque Ele é imutável, amém? Ele é imutável, Ele é o mesmo, amém? Ele não perdeu a sua força, Ele não perdeu a sua sabedoria, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem graça, sabedoria, Ele conhece todas as coisas, é o Alfa e o Ômega, amém? É o Deus eterno que está conosco. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou a respeito da sua ida para o Pai, já falei isto aqui, mas Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Estou convosco, Ele prometeu estar connosco. Ele mais ainda, Ele diz, não vos deixarei órfãos. Amém? Não vos deixarei órfãos. Lá em João 14:8, João 14:16, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Ele é o Senhor, através do Espírito Santo, Ele agora consola os nossos corações, Ele agora está perto de cada um de nós, aliás, Ele habita em nós. Amém. Paulo podia dizer, Cristo em vós é a esperança da glória. Amém. Como Pai, Ele tem todo o direito também de nos corrigir, e sejamos humildes de aceitar a correção do Senhor. Em Salmo 103, verso 13, diz, assim como o Pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o amam. Depois também fala, né, como o Pai corrige os seus filhos, o Senhor também, na verdade, também nos corrige. Ele compadece, do outro lado também fala que Ele nos corrige porque nos ama, e tudo isto faz parte do nosso crescimento. Amém? Mas é interessante, quando alguém se sentia aflito, né? Ia chamar o pai, né? Olha, eu vou chamar o meu pai, né? Alguma situação,
outros iam chamar os irmãos, né? Para defender. Mas esse é o pai, vou chamar o meu pai. Né? Irmãos, nós podemos chamar sempre pelo nosso pai, porque Ele está sempre presente para nos ajudar. Amém. Ele é o nosso pai. Amém. Mais ainda, Ele é o príncipe da paz. Amém. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor ainda é uma coisa maravilhosa que nós temos, é o nosso cumprimento, mas mais que um cumprimento que nós fazemos entre nós, um desejo de paz ao nosso irmão, à nossa irmã. Irmãos, nós possamos experimentar exatamente este Deus que quer reinar, porque Ele é príncipe em nossas vidas, em nossos lares, trazendo a sua paz. Ele é o príncipe da paz. Mais à frente o profeta diz, deixa entrar o Rei da Glória, deixa entrar o Senhor, porque Ele vem trazer paz às nossas vidas, Ele vem trazer paz às nossas famílias. A arma mais poderosa que nós encontramos do Senhor é o seu amor. Amém? E é verdade, irmãos, que o Senhor nos possa ajudar a confiar. Vou concluir lembrando alguns versículos maravilhosos de Jesus e também do apóstolo Paulo. Em João 14, 27, é uma promessa de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, por isso não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Filipenses 4, 7 conhecemos também, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, é extraordinário, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isaías, ele podemos dizer assim, irmãos, ele teve uma visão, amém, da chegada do Messias. Ele teve uma visão e transmitiu essa visão ao povo, ao rei. Irmãos, ele viu este Senhor maravilhoso, este conselheiro, na verdade, que nos quer dirigir e guiar as nossas vidas. Ele viu que este Deus maravilhoso que nos ama, que é Pai, que é todo-poderoso, irmãos, que tem poder. Amém? E cabe a cada um de nós, irmãos, confiar nele a cada dia. Amém? Seja qual for a aflição que nós possamos estar a passar, lembra-te, Ele é teu Pai. Ele está aí, Ele está próximo. Ele está próximo. Pode chamar por Ele, porque Ele está próximo. Ele vai te ajudar. Amém? E é isso que o Senhor estava querendo dizer a Israel, através do profeta Isaías. Ele é o vosso Pai. Voltem-se para Ele. Ele quer vos dar a paz. Vocês estão breves, estão com medo de uma guerra. Amém? Mas deixe o príncipe da paz, amém, de entrar na vossa vida, tomar o primeiro lugar. Irmãos, eu acredito que quando Ele entra e toma o primeiro lugar, todas as guerras, lutas, aflições que nós possamos estar a passar, quer às vezes a nível familiar, esperemos que não, às vezes pode acontecer situações a nível de trabalho, outras situações que às vezes são tristes, que nós não queríamos que acontecessem, mas às vezes chegam até nós, irmãos, e são coisas tristes, que apertam o nosso coração, traz angústia ao nosso coração, traz às vezes noites mal dormidas, mas que nós possamos nos chegar a Ele e confiar as nossas dificuldades e abrir o nosso coração para Ele e pedir-lhe socorro, pedir-lhe ajuda e deixar que a sua paz, que excede todo o entendimento, possa guardar os nossos sentimentos. Amém? Fiquemos em pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, estamos vivendo tempos, Senhor, que sem dúvida lembramos a Tua primeira vinda, mas a verdade é que de um momento para o outro Tu podes também vir para buscar a Sua igreja, Senhor. Estamos vivendo, Senhor, tempos trabalhosos, tempos em que muitas vezes o nosso coração também fica angustiado, perturbado, Senhor, mas ajuda-nos a confiar neste Pai eterno que nós temos, neste Príncipe da Paz que possas trazer paz a cada lar, paz a cada vida, Senhor, e aqueles que ainda não têm como Senhor e Salvador, possam, Senhor, também ter esse encontro contigo e receber, Senhor, também a Tua salvação.